se começa a contar uma história pelo nascimento, mas eu resolvi fazer o contrário por dois motivos. Primeiro, é que após essa minha sepultura, eu escrevi essas memórias, então eu não sou considerado um autor defunto, e sim um defunto autor. O segundo é que a minha história fica renovada e moderna. Moisés, que também narrou sua morte na Bíblia, começou pelo nascimento e não pelo óbito. Aliás, essa é uma diferença radical entre a minha história e a da Bíblia. Eu tinha 64 anos bem vividos, era solteiro e tinha dinheiro. Eu estava lá, deitado em minha cama, agonizando de dor, e Virgília me acompanhava tristonhamente ao lado da minha cama. Acompanhavam minha partida. Além dela, mais alguns amigos que logo contarei. Pode-se dizer que eu morri das ideias, porque minha morte foi decorrência de uma pneumonia que peguei quando ia refrescar as ideias. Abri a janela e, em vez de uma brisa, bateu um vento encanado. Antes de continuarmos a analisar minha morte, será preciso dar uma pausa aqui, para que eu possa te contar como foi meus dias em vida. Em um dia qualquer, Brás começou a ter várias ideias. Ele queria tornar as melancolias humanas curáveis, por meio da utilização de um medicamento, um anti-hipocondríaco, que levaria seu nome estampado nas caixinhas, nas prateleiras farmacêuticas, obtendo com isso muita fama e sucesso. Pronto, agora sim podemos prosseguir. Até hoje, ninguém nunca te contou sobre o seu delírio de morte, e sei que você deve ter ficado se perguntando sobre o que se passou em minha cabeça nos minutos finais de minha vida. Primeiramente, senti muito frio. Pensei que estava em um lugar congelante, mas na verdade estava montando em um hipopótamo, isso mesmo, um hipopótamo. Quem és tu? Sou Pandora, tua mãe natureza. Viu, me dá mais alguns anos. Mas já não está enjoado de viver toda essa luta? O que queres mais? Viver, mais nada. Naquele dia, a árvore dos cubas brotou uma graciosa flor. Eu fui lavado e enfaixado. Fiquei logo sendo o herói da nossa casa. Era meu nascimento. Vamos acelerar essa história. Creio que eu não seja tão comovente a história de minha infância para vocês. Pulemos para um grande amor que tive em minha adolescência. Marcela. A suspeita desse crime amoroso. Linda Marcela. Primeira emoção da juventude alegre e retumbante. Meu grito do Ipiranga. Meu sol da liberdade em raios fúlgidos. A jovem mulher era ambiciosa. Queria sempre mais e mais de mim. Passado algum tempo, nós começamos a se relacionar e eu fazia todos os gostos dela. Nossa, isso é coisa que se passa, não vai um presente tão caro. Marcela me amou por 11 meses e 15 contos de réis. Meu pai, ao descobrir que havia gastado muito com Marcela, me ordenou que fosse estudar em Lisboa, onde me formei em Direito. E agora, já formado, recebi uma carta tendo de voltar para o Brasil, pois minha mãe estava muito doente, e assim após me ver, a mesma acaba por falecer. Após alguns dias da morte de minha mãe, decido então voltar para a casa de Dona Eusébia, uma senhora que havia ajudado muito minha mãe. Oi, Brasinho, como você cresceu? Na casa dela, me encantei pela menina Eugênia. Eugênia, uma jovem de 16 anos, com uma beleza incomparável, um semblante angelical que despertou em mim um novo sentimento. Em um ambiente alegre, onde a brisa passa tocando o rosto de leve, despertando um sentimento de amor e paixão pelo jovem casal. Fui à casa da bela jovem para presenteá-la com flores. A mãe de Eugênia me convida para um café e, por sua vez, aceito sem hesitar. Num dado momento, nos encontramos, a sós na varanda. Aproveitei a oportunidade oferecendo flores à tímida garota, que aceitou, já esperando minha reação, que para conquistá-la usei 3 artifícios: as flores, o olhar terno e o toque de leve em seu braço. E finalmente o primeiro beijo de Eugênia. Porém,
Percebi que a garota era manca de uma perna e descobri que ela é coxa de nascença. E isso diminuiu meu afeto pela garota. Antes de eu te contar como reencontrei minha amada, é preciso que eu te diga sobre meu pai. Enquanto eu estava na chácara de nossa família, sofrendo a morte de minha mãe, recebi uma carta dele me informando sobre duas coisas importantes e que mudariam a minha vida para sempre. A primeira delas é que ele queria me colocar no cargo de deputado e a segunda, que me arranjou um casamento. Precisei imediatamente retornar à cidade para esclarecer tudo isso com meu pai. Aceitas? Não entendo de política. Quanto a noivo, deixe-me viver, como urso que sou. Mas os ursos se casam. Então me traga uma ursa, a ursa maior. Ah, safado. Brás, foge do que é vago, meu filho. A carreira política lhe é necessária. Não gastei dinheiro, cuidados e empenhos para não te ver brilhar. A vida é uma enorme loteria, meu filho. Com 2 bilhetes é muito mais fácil de se ganhar. Então, aceitas? Virgília é a senhora que, em 1869, iria assistir aos meus últimos momentos. E antes disso, muito antes, teve grande participação nas mais íntimas sensações. Quando retornei ao Brasil, tive o meu maior reencontro. Dessa vez, era com a pessoa amada, a mulher que um dia roubou meu coração. Ah, Virgília, uma jovem atraente, de corpo deslumbrante, um olhar sereno e de pele clara, sendo angelical e ao mesmo tempo uma garota esperta. Ela não precisou de joias, nem ao menos de flores, apenas o olhar terno. Virgília, sim, chamava-se Virgília. Imagine que nós nos amamos, e ela e eu. Muitos anos antes, quem diria, 2 grandes namorados, 2 paixões sem limites. Começa ali uma grande história de amor. Nos beijamos pela primeira vez. Não vale a pena contar em detalhes como nos aproximamos, mas, para resumir, depois de um mês éramos íntimos. Cara, Brás, você lembra de mim? Eu? Sou Borba, Quintas Borba. Uma vida de misérias. Virei mendigo. Lembra das nossas festas que eu me vestia de rei? Então, esse aqui foi o meu filho. Pô, me procure. Eu poderei arranjar alguma coisa para você. Você não é o primeiro que me oferece isso. Não sei se será o último que não me fará nada. Eu peço a não ser dinheiro. Dinheiro porque é necessário comer. Olha, eu ainda nem almocei. Não, saí muito cedo de casa. Stop. Obrigado. Nossa, faz tempo que eu não vejo isso. Adeus, então. Adeus. Meu relógio, ele roubou. Tenho novidades. Soube hoje que talvez irei assumir a presidência de uma província do norte. Mas que boa notícia, seus esforços foram reconhecidos finalmente. Ainda não é certo, mas eu creio que é bem provável. E Virgília, gostou da grande nova? A ideia não me agrada muito, principalmente para o norte, mas também não posso recusar o que me pede. Também tenho uma grande ideia. Você gostaria de dar um passeio pelo norte? Interessante ideia, me conte sobre ela. Então, venha comigo para o norte e será meu secretário de governo. Ó, Felipe, tá? Prometo que pensarei com cautela nessa proposta, caro Neves. Prometo que pensarei com cautela nessa proposta, meu caro Novo Neves. E aí, estamos no ponto onde começamos a história. Virgília pálida, comovida, vestida de preto. Ficou ali parada, sem ânimo de entrar. As outras pessoas em volta do leito. Anda visitando defuntos? Defuntos. Chega. Mas ainda pude fazer um pequeno balanço de minha vida.
e cheguei à conclusão que não alcancei a celebridade com a invenção do emplasto, nem fui ministro, não conheci o casamento. É também verdade que, ao lado dessas faltas, tive a sorte de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Somadas as duas coisas, a minha sorte e as minhas negativas, pode-se imaginar que não houve excessos nem carências, que sai quite com a vida, mas não. Tenho um pequeno saldo positivo, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends